Muito legal. 1 Coríntios, que podia ser Corinthians para ficar mais legal. Aleluia. Já é liberto? Todo mundo torce pro Corinthians então? Poxa, que massa. Tô em casa. Quem é São Paulino? Ih, cara. Temos que acreditar no milagre, né? Então tá bom. 1 Coríntios 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diga índice. Tá bom. 1 Coríntios 1, versículo 18. A gente vai ler até o 25. A palavra diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, até aí. Irmãos, eu estou com uma pequena tossezinha, você vai reparar isso. Não é nada que passa para ninguém, é uma tossezinha alérgica, porque quando eu saio da região do sul e venho para o norte, aqui é mais seco, me dá uma tossezinha alérgica, amém? Então se eu tossir, não é nada, né? Ou a gente está num período agora, se o cara der um espirro por causa da renite, ele vira o Bin Laden, né? Não, fica tranquilo, tá tudo certo com a minha saúde, não tem nada que possa passar para ninguém, tá? Então vamos lá. Eu desenterrei o Bin Laden, né, cara? Que legal, cara, incrível. Irmãos, quando a gente vai falar de fé e a razão, eu preciso ver que essa discussão ela não vem de hoje. Eu tenho certeza que isso vai esclarecer muito a sua medida em Deus, mas houve um período que isso foi muito mais discutido, né? Um período que veio com o surgimento da filosofia em si. E você sabe que a filosofia e a teologia, elas caminharam durante um período histórico muito próximas, muito juntas, né? A gente viu diversos filósofos surgindo, que eram homens que também desenvolveram exegese e desenvolveram algumas formas de estudar e ver alguns conceitos, inclusive bíblico, né? Nessa casa do saber, eu vejo que historicamente era onde estavam alguns filósofos e onde estavam também alguns teólogos, né? E isso é muito claro. O período medieval, por exemplo, foi um período que essa discussão era muito latente, né? E essa discussão, ela se separou em dois grupos. Eu gosto muito de a gente perceber a história, porque às vezes a gente começa a ver algumas coisas na igreja e a gente não entende porque isso existe no nosso meio, que professamos a fé, e quando a gente vai ver historicamente como isso caminhou até nós, a gente entende quais foram as bases que geraram algumas situações, principalmente com relação à razão e à fé, que é o que nós estamos falando hoje, né? Então a gente vê dois grupos se separando, né? A partir daí, uns que criam que a razão ela acontecia por meio da fé, entendendo que era uma imagem semelhante de Deus. Então obviamente toda a sua forma de perspectiva de perceber a própria razão humana, e a gente vai entrar um pouco sobre esse conceito de razão,
tinha que desencadear a partir de uma visão de fé. Outros já discutiam que teria que ser um pouquinho diferente, né? Que a razão ela deveria ser percebida a partir do cosmos, a partir de toda a criação. Então, quando se olhasse alguns fatos da própria criação, o homem entenderia a sua própria razão, né? No sentido de pensamento, de entendimento, e no sentido de todas as coisas que permeiam a consciência humana e o desenvolvimento do seu raciocínio. Então esses homens já não criam em Deus, achavam que não, que podiam se basear em uma figura apenas física, né, para poder entender a questão da razão. Obviamente, no tempo de Jesus, ele teve que lidar com a presença da filosofia e com conceitos filosóficos. Isso era algo muito latente ainda nessa era do pré-surgimento da igreja, né? E eles tinham que deparar com isso de vez em quando, com colunas de pensamento acerca da razão e da fé, e isso separava pessoas pelo seu próprio entendimento. E a gente entende que a própria Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e que a resposta de Deus, ela é registrada através da Escritura para todas as coisas, inclusive para a razão. E eu não separei esse texto que a gente leu à toa, né? Esse texto que a gente leu, 1 Coríntios 1:18, ele dá uma forma muito legal para a gente separar o conceito da razão. Primeiro, que a palavra mesmo diz o seguinte, que para aqueles que não conhecem, essa palavra, ela vai ser uma loucura. Ou seja, é como se ele deixasse uma palavra para aqueles que buscam a Deus de uma outra forma e não apenas pela sua própria razão. E é importante a gente ver essa questão de uma maneira mais sólida. A perspectiva com que a gente vê as coisas, irmãos, ela tem a ver com a estrutura do nosso pensamento. Eu vou definir a razão de uma maneira muito rápida para você entender o que a gente está pintando hoje, mas assim, a razão, ela é a soma do caráter de todo pensamento. A razão é aquilo que chega mais perto da palavra consciência humana. Então você tem uma razão que faz com que você gere os seus pensamentos, amém? Que desenvolve a estrutura de seus pensamentos. E o pensamento humano, ele é muito importante a gente notar, porque é o pensamento, é o seu pensamento, que na verdade define exatamente quem você é para Deus. É o seu pensamento. E eu acho que a gente precisa entender algumas coisas com relação ao desenvolvimento da razão, e a forma com que Deus fez a razão. A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre qual perspectiva Deus trabalhou quando todas as coisas foram feitas. Existe uma ciência hoje que eu acho bem interessante, que ela foi estudar sobre como todas as coisas foram feitas, sobre como o universo aconteceu, e eles chegaram a uma conclusão, né, que Einstein chegou próximo também, de que não há como você definir o universo, a criação e tudo que foi feito, sem entender que há um ser inteligente por trás. Uau! Eu acho tão legal quando a ciência ela começa a se aprofundar e ela encontra Deus, porque na verdade é inegável que Ele está em todos os lugares. Quando Deus fez o universo, a gente precisa entender que Ele fez primeiro o universo de uma forma espiritual. Gênesis 1:1, a palavra diz que no princípio Ele fez os céus e a terra, amém? No princípio Ele fez os céus e a terra. E é interessante que quando a gente vai em João, a gente percebe onde estava esse princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus. Beleza, se o verbo estava em Deus, o verbo ele estava no mundo físico? Não. O verbo ainda era uma projeção daquilo que Deus era, em uma condição espiritual. Amém? Eu vou começar a fechar os pontos para você não ficar boiando, fica tranquilo. Em uma condição espiritual. Então ele fala o seguinte, já no primeiro versículo, na primeira coisa que Deus quis comunicar para a gente. Lembra que eu falei? Que não há como você dizer que o homem alterou esses livros. Então Gênesis 1:1 me torna muito importante para mim. Eu sempre prego sobre ele,
porque eu acho muito importante. Eu tenho a sensação que é a primeira coisa que Deus gostaria que a gente soubesse, e de fato é, que no princípio Ele fez os céus e a terra, e esse princípio é alguém, e Ele fez todos os céus e a terra no princípio, ou seja, é como se Ele pegasse todo o universo e criasse primeiro dentro, sobre o próprio Cristo. Agora, chega um ponto que a sua vontade ela começa a se tornar matéria. E é interessante que ele usa o mesmo princípio quando ele vai trazer para o homem a sua própria razão, que é o caráter de toda a estrutura de pensamento. Quando ele vai fazer o homem, ele fala que vai fazer o homem em imagem e semelhança. Eu devo ter já falado sobre isso aqui, eu gasto um culto inteiro falando só sobre imagem e semelhança, mas eu vou ser bem breve para a gente só ter o fundamento. Ele fala que vai fazer o homem em sua imagem e semelhança. Você vai perceber em Gênesis 1:27 que ele faz primeiro a sua imagem e depois a semelhança. Ele separa em dois processos, porque esse foi exatamente o processo da criação. Então ele cria o homem na mesma perspectiva espiritual da criação, e ele dá razão ao homem na mesma perspectiva sobre como ele criou todas as coisas. E ele cria primeiro a imagem, porque a imagem do homem no princípio da criação era uma imagem espiritual. Amém? Não estava ainda no universo físico. Agora o que é interessante para mim sobre essa imagem espiritual é que ele libera todas as promessas. Ele libera propósito e promessa. E ele fala: olha, se espalhem sobre a terra, sobre a imagem espiritual. Você vai ver que quando ele faz do homem da terra, ele já tinha falado tudo que o homem ia ser e fazer na face da terra. Ele já tinha liberado as suas bênçãos: ser fecundo, se espalhem sobre a terra. E é muito importante eu perceber isso. Se multipliquem, porque eles eram imagem e semelhança. E o que Deus queria? Se multiplicar sobre a face da terra. E Deus fala nessa condição, na imagem espiritual: subjuguem a terra, ou seja, mantenha a terra sobre a minha autoridade, porque a terra, quando olhar para você, não vai ver apenas uma criação, mas ela vai ver o próprio Criador em você, e a terra reage ao Criador. Amém? Então, Deus fez isso. Se eu quero ver algo no universo físico, eu primeiro preciso entender que no universo espiritual Deus está fazendo. Eu dei um exemplo da perna crescendo. É como a gente olhar para uma perna dessa e no espírito saber que ela já está crescendo. Então eu apenas libero aquilo que o Pai já está fazendo. O problema é a perspectiva, porque quando o homem comeu do fruto da sabedoria, a sabedoria humana foi separada da razão de Deus, da sabedoria de Deus, e o homem começou a pensar por si só e não através de Deus. E aí nós tivemos o pior problema possível. Por quê? Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é só uma forma de fazer o homem, mas de dizer ao homem que ele estava conectado àquilo que o Pai era, àquilo que o Filho era e aquilo que o Espírito era, ou é, melhor dizendo. O homem estava debaixo dessa estrutura daquilo que Deus é. E o homem era para funcionar em Deus, o que torna algo incrível. Por isso que quando Deus chama o homem, Ele fala: olha, você vai cuidar e vai lavrar a terra. Legal. Eu fiquei pensando sobre a perspectiva da razão de Deus acerca dessa passagem. Irmãos, quando a gente fala de cuidar tudo bem, é zelar por aquilo ali. Mas quando a gente fala de lavrar, uma coisa eu fiquei pensando nesse texto: como que o homem lavraria a terra sem ferramenta? Não havia ferramenta. Hoje é muito fácil. Hoje tem tudo quanto é tipo de equipamento. Mas naquela época não. Só que o que eu entendo? Aonde o homem estava? É legal quando vocês respondem. Aonde o homem estava? Em Deus. No jardim e em Deus. Ele estava em Deus. Ele criou todas as coisas pelo princípio. É interessante, cara, quando você vai em João e fala desse mesmo verbo que ele era Deus, estava com Deus, a palavra também diz que ele era a vida e a luz dos homens. O homem não havia sido feito, mas no princípio espiritual, Deus já havia determinado a vida do homem, e a vida do homem deveria ser o próprio Cristo.
no homem. Por isso que Adão tipificava o próprio Cristo na terra. Como que ele ia lavrar a terra? Bom, hoje vai ser caldo grosso, amém? Hoje vai ser caldo grosso. Como que o homem lavrava a terra? Sabe o que eu acredito? Que o homem estava prontinho para liberar o princípio sobre a terra. Por isso que Deus falou: olha, se espalhem, subjuguem a terra. É como se Deus falasse: eu fiz tudo perfeito, mas você vai continuar o meu trabalho, mantendo a perfeição de toda a terra. Sabe o que eu acredito? Que o homem, quando ia lavrar a terra, eu vou até descer, porque isso aqui parece um pedaço de terra para ficar mais legal. Esse púlpito é grande, né, cara? Tem que chamar um Uber para descer aqui. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o homem olhava para a terra e ele liberava o princípio. Quando ele queria comer maçã, que nasça um pé de maçã, porque o princípio era liberado, e o princípio traz para o universo físico a vontade do Pai. Para mim, foi o que Deus fazia através do homem. E eu acho muito legal como o homem via todas as coisas. Se a gente falou que a razão, ela é o princípio do pensamento do homem, é o caráter do pensamento do homem, é o que mais revela o que uma pessoa é. E se esse tempo todo, debaixo da ação do Espírito, Ele está agindo para nos transformar segundo o que Ele é, o que eu consigo entender? Que a área que é mais mexida na nossa vida vai ser sempre a nossa razão. Agora o que vem antes, razão ou fé? O ovo ou a galinha? Irmãos, quem é o pai da fé? Abraão. Sabe que é muito legal? Muito legal a gente perceber as perspectivas de Deus quando Ele age. O pai da fé foi considerado Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão. Abraão era pai nas alturas. Nessa época, o nome tinha um significado singular, e era algo que dizia o que Deus estava dizendo através de alguém. Pai nas alturas. Mas Deus vem e muda o nome de Abraão e fala: agora você vai ser Abraão. É que Abraão e Abraão fica meio parecido, né? Abraão, então eu dou uma acentuada para o povo entender. Abraão, o que é Abraão? Por que todo mundo fica com medo de participar, né, cara? Relaxa aí, não é pegadinha. Abraão é pai de multidões. Sabe o que Deus estava comunicando? Que eu não vou ser só pai aqui nas alturas, eu vou ser pai aí com vocês. Abraão, na realidade, ele é uma pré-expressão do próprio Deus no nosso meio. Por isso que ele teve que sacrificar Isaac. Porque Abraão não estava comunicando o filho, Abraão estava comunicando o pai. Então quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Deus. Porque Ele deu tudo que estava nele para nós. Não há nada que está em nós, irmãos, que nos abençoe, que não venha de um lugar, que não venha de Deus. Então, se eu olhar para a perspectiva de fé, quem nasceu primeiro? A razão é a fé. Deus sempre existiu e tudo esteve sempre nele. A razão e a fé estavam nele e sempre esteve nele. Agora, eu acho tremendo quando Deus ele vem e ele transfere. A primeira coisa que Deus fez para os homens foi transferir a si mesmo para os homens. Ele sopra nas narinas do homem. Sopra, esse sopro trouxe o princípio para dentro do homem, e a consciência foi a partir do Cristo. Uau! Por isso que depois da cruz a palavra diz que nós teremos novamente. Agora nós temos a mente de Cristo, ou seja, a razão de Deus está voltando através da ação do Espírito em você. Aleluia! Agora olha que tremendo, eu vou provar, porque eu gosto de provar, irmão. Eu vou provar sobre a razão do homem. Calma aí. Aleluia. Eu não sei por que eu faço esboço, mas olha só. Gênesis 2, abre comigo.
Aleluia. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Uau. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Aleluia. e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Erga suas mãos assim para os céus. Comece a liberar o que está aí dentro, em nome de Jesus. Já deixa o Senhor fazer aqui nessa noite. Deixa o Senhor sacudir você aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Se move aqui segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Toca no nosso interior como nunca antes, Deus. Toca-nos mais uma vez, Deus. Aleluia, deixa Ele te tocar, isso. Oferece o teu coração a Ele e fala: Senhor, estou aqui querendo o teu toque nessa noite. 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 Formoso és, tua face Canta, canta, canta. quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu Primeiro amor. acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez Brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deus. Gênesis 2. Sabe que essa passagem é muito incrível para mim, irmãos. Que a mulher, uma das pré-figuras da mulher é a própria igreja. A mulher, ela também representa a igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, então cada vez que ele fala da mulher, era a primeira mulher sendo feita, a gente falei sobre isso, a primeira mulher. E é interessante que na imagem espiritual, homem e mulher os fez, né? Porque ele já fez a humanidade a partir do princípio do casamento. E olha o que acontece aqui, Gênesis 2, versículo 21. A palavra diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Eu vou pausar só para te falar uma coisa muito importante aqui. Esse sono profundo no original é morte. Essa é uma maneira que a Bíblia expressa a própria morte. Eu não sei se isso foi tradução, o que aconteceu, mas esse sono profundo é morte. Por quê? Porque Adão aqui, ele estava prefigurando o próprio Cristo, que morreria para que a igreja nascesse. Então Deus teve que matar o homem para que a igreja nascesse, para que a mulher fosse feita a partir do homem, porque a partir de Cristo a igreja surgiu. Ele matou o homem. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, ou enquanto estava morto, segundo algumas traduções, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, levou até ele. Então Adão disse, o homem disse: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho incrível nessa passagem. Na perspectiva de Deus, na perspectiva do princípio de todas as coisas, porque eu não posso olhar para a palavra sem ver o princípio, irmãos. Eu não posso. Por que o diabo usou a palavra? Porque a palavra sem princípio é uma mentira. Precisa ter o princípio nela. E a palavra diz que Deus matou o homem morre, e Deus faz a mulher da costela de Adão. Ok. E Deus ele traz a mulher até ele. Deus ele traz a mulher até ele. Uau. Deus ele traz, assim como ele tem trazido a igreja até Cristo, assim como ele tem segurado nas mãos da igreja e levado até Cristo, porque Deus sempre fez isso. Deus ele sabia que o princípio pelo qual a igreja foi feita é o próprio Cristo. Então ele sempre trabalhou, o Pai sempre esteve por trás de todas as coisas, usando a sua soberania para nos tocar de novo e para nos direcionar de novo. E ele traz a mulher até Adão. E o homem olha para a mulher a primeira vez. A palavra mulher no original foi traduzida como mulher em português, mas no original é esposa. Porque lá no espiritual, Deus já fez eles dentro de um casamento, homem e mulher os fez. Os dois já eram um. Mas agora, o mundo físico precisava expressar o mundo espiritual. Porque o mundo físico, o espiritual ele vem primeiro. Agora qual é a função do mundo físico? É expressar a sentença que já foi dada espiritualmente. Aí ele olha para a mulher, a primeira vez que ele olha para a mulher, e ele fala algo que, como que ele sabia se ele estava morto? Primeiro ponto. E ele fala, a maneira que ela foi feita, ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. Ele estava morto, mas quando ele reviveu, ele tinha a capacidade de olhar para a mulher e ver todo o princípio pelo qual ela foi feita. Por isso que ele entendia até as características, a forma que Deus usou para que a mulher fosse feita, até os elementos que Deus usou para que a mulher fosse feita. Porque na razão de Deus o homem olhava para todas as coisas e ele não via apenas coisas, ele via o princípio de Deus estabelecido em todas as coisas, inclusive na mulher que Deus deu a ele. E ele fala a maneira. Aí ele começa a dizer algo. Não, olha só. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só. Adão tinha pai? Não.
Adão tinha mãe, mas ele visita um lugar espiritual, debaixo de um princípio espiritual, numa sentença que os céus já havia dado, porque ele estava sobre a razão de Deus, porque o pecado não havia entrado ainda. Então na razão de Deus ele pensava como Cristo, ele pensava como Deus. Então ele entendia tudo que Deus ia fazer a partir de um. E ele olhou, olha, vai existir pai, vai existir mãe. Ele entendeu todo o processo. E ambos deixarão a sua casa e se unirão a sua esposa e serão uma só carne. Ou seja, ele libera a mesma condição espiritual pelo qual eles foram feitos, e ele estabelece no universo físico o casamento. Uau, uau. Sabe qual é o problema? É quando a gente para de enxergar através do princípio as coisas. É quando a nossa razão ela está abalada por causa de um fruto de conhecimento que Deus não nos deu. E aí a gente começa a pensar por nós mesmos e não segundo o conhecimento do próprio Deus. Aquele texto que a gente lê em 1 Coríntios fala: este mundo não me conheceu pela sua própria sabedoria, porque é impossível conhecer Deus sem a razão de Deus. É impossível. É impossível. É impossível. Quando a gente começa a olhar, o princípio da igreja é o arrependimento. A primeira coisa que alguém tem que viver. Eu queria um pouquinho mais de som para mim aqui, por gentileza, que eu estou me ouvindo pouco, eu forço a minha voz. Eu perdi o que eu estava falando, irmãos. Me ajuda. Primeira coisa que a gente vê, quando vê o derramado do Espírito, as pessoas foram até Pedro, compungiram no coração, sentiram algo está acontecendo aqui. Por quê, irmãos? Por que eles foram até Pedro? Porque a sentença espiritual foi dada, então a criação é mexida. E nem eles sabiam explicar o porquê que eles estavam ali. Por que há pessoas que choram do nada às vezes? Irmãos, eu já vi manifestações de Deus nas ruas. Uma vez eu estava dentro de um asilo que 99,9% das pessoas eram ímpias, não conheciam Jesus. E todo mundo começou a ter uma crise de choro. Eu tive que explicar o que estava acontecendo, porque eles nunca tiveram contato com o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente entra na razão de Deus, a gente vê o princípio daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Irmãos, então se um cara só vê pecado na igreja, onde é que ele está? A sua perspectiva de todas as coisas também denuncia quem está aí dentro. Qual a natureza que você tem. Por isso que a primeira coisa, irmãos, foi o arrependimento. E o arrependimento no original significa metanoia, mas eu gosto de uma palavra que vai além da metanoia. Metanoia a gente conhece, cor salteado é mudança de... É impossível, irmãos, que Deus... É impossível, quando Deus não se manifesta na gente, é impossível que a gente tenha um pense diferente. É impossível. A gente já não é mais, a gente já não deseja mais o que a gente desejava. A gente já não quer mais viver o que a gente vivia. A gente entrou em outro lugar que é muito maior. Por isso que o Abraão, que foi o pai da fé, entre aspas, que prefigurar o próprio Deus, quando ele chegou na terra prometida, aquele lugar que ele levou a vida toda para estar, quando ele chegou ali, a palavra diz que ele habitava em tendas, porque ele viu a cidade celestial, que o arquiteto era o próprio Jesus. Ah, meu Deus do céu! Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque abriu a razão. Abriu. Porque, irmãos, a gente teve um dia na primícia agora. Vai, é um caso sério, cara. Tem coisa que a gente não consegue parar de chorar. Deus faz. Você já viu o pastor ficar brigando com o povo de tanto que traz oferta? Sem pregar, sem conseguir pregar. Falou, gente, eu queria pregar, mas havia um mover sobrenatural que abriu a razão para ofertar, irmãos, porque há uma sentença espiritual para que isso aconteça. Agora, quando vai para o universo físico, isso abala, isso mexe. Aquele que só vive para você mesmo, aquele que só junta para ele mesmo, ele é abalado quando vê a igreja respondendo aquilo que Deus está fazendo. Quando vê o irmão dando o seu melhor carro, quando vê o irmão dando o seu apartamento, quando vê o irmão dando aquele tem, foi exatamente isso que aconteceu em Atos 2. A palavra diz
que eles tinham tudo em comum. Agora você acha que foi por causa de regra? Não foi por causa de regrinha, foi por causa de um agir tão sobrenatural, que o camarada olhava: eu não posso ficar com isso aqui, cara, o meu irmão está precisando, ele entende os céus, aqui, e conhecemos o amor nisso, naquele que dá a sua vida pelo seu irmão. Ah, meu Deus! E quando nós falamos disso, nós vemos quem é que deu a sua vida por nós. Ou seja, nós vemos o princípio da oferta. A oferta, ela não pode ser entregue sem que eu morra no processo. A questão é essa, irmãos. A questão é o que Deus vai fazer, ou o que Deus já fez. Eu preciso entender. Eu preciso entender que a cada passo que eu dou, Deus deu esse passo primeiro, porque isso tem a ver com o princípio. Eu vivo há 20 anos assim, irmãos. Há 20 anos abrindo mão de tudo. Sabe por quê? Porque eu não pertenço a esse mundo, cara. Eu não estou trabalhando como se minha vida fosse toda aqui. Não é uma aposentadoria depois de velho aqui na terra que vai agradar meu coração. É eu morrendo, crendo que Deus pode fazer, mesmo que eu não tenha. Uau! Sabe, Hebreus 11, eu já devo ter falado isso aqui. Eu falo de Hebreus 11 toda vez também. Mas a gente vê um monte de exemplo de fé, cara. Está ali, está o suprassumo de exemplos de fé, não é verdade? Quem já leu Hebreus 11 sabe o que eu estou falando. E a palavra falando de exemplos de fé fala que eles não alcançaram a promessa. Eu fico doido com um negócio desse, porque isso fere a nossa razão. Mas como assim? Porque qual é o sentido para nós? Se eu sou um exemplo de fé, se eu sou um exemplo de fé, obviamente eu vou alcançar aquilo que Deus falou para mim, não vou? Aí tem gente que diz assim, ó, Deus, Ele cumpre tudo o que fala. Mas às vezes Ele fala só para que eu me movimente. Não tem a ver só com cumprimento, tem a ver com entrega. Talvez o cumprimento para Deus é a entrega, não o que vai acontecer. E aí, cara, olha isso. Exemplos de fé. Exemplos de fé. E eles não alcançaram a promessa. Aí eu entro parafuso, aí eu ficava para Deus, mas peraí, não adianta, a razão humana não cabe aí, irmão. Deus, peraí, esses caras foram exemplos de fé, esses caras obedeceram, Senhor, eles não alcançaram a promessa. Então imagina eu, né? Esse pobre pecador miserável. Falei, se eles não alcançarem, eu desisto já antes de começar. Não vai ter como. E Deus falou para mim exatamente isso, Gladys. Você precisa entender, a questão não é alcançar. O que eu estou querendo mostrar através da minha palavra é: o que mais toma o meu coração é quando as pessoas morrem acreditando. Uau! A maior expressão de fé é quando não acontece, mas eu insisto em crer. É quando não acontece, mas algo dentro de mim ainda acredita. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Só a igreja vai. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Cantem, cantem. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Aleluia. 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 Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Você sabe que eu gosto muito quando a igreja participa das canções, sabe? E eu sempre peço, todo lugar que eu vou, para a igreja cantar, para a igreja. Por quê? Porque é uma condição espiritual já liberada. E quando você reage a ela, é que as coisas são liberadas, entende? Chegará um dia nessa casa que a reação de vocês aí vai ser maior que a nossa aqui. É que o Espírito me disse enquanto vocês cantavam. Amém? Vocês creem? Eu participei de cultos assim, irmãos, várias vezes na minha vida. E uma época violentamente, foi um culto violento. Eu me lembro e eu não consigo falar sem sentir a presença de Deus. A gente estava em BH, eu fiquei 2 meses lá. Na IBC, não sei se vocês conhecem, na época o Cirilo estava cuidando da IBC, pastor Antônio Cirilo. E a gente chegava muito antes do culto. E meu irmão, a gente ia chinelo, bermuda, à vontade. Não que isso é uma regra, pelo amor de Deus. A gente tem mania de fazer tudo uma doutrina. Mas era uma direção e a gente ia, irmãos, e a gente começava a adorar. Aquele caminho que a gente fazia até a igreja parecia distante, a gente não via a hora de chegar. E a gente ia procurando um canto já, e a gente já ia se arremessando no chão. E a gente começava, as canções elas nasciam no nosso meio assim, sabe? Ah, meu Deus. Aí eu via as meninas já dançando, os rapazes já saltando, e aquela coisa maluca, e a canção vindo. E aí começava a chegar o horário do culto. Os músicos iam chegando, e eles chegavam, já o negócio já estava pegando fogo, irmão. E aí eles vinham, eu lembro da época do Judas. O Judas chegou com aquele violão nas costas, e ele olhou, aquele jeito doido dele. Cara, ele subiu, ele plugou o violão, cara, e ele só se conectou com aquilo que já estava acontecendo no ambiente. Irmãos, aquilo foi uma doideira. A gente ficou 4, 5 horas sem parar dentro daquele ambiente. Existem níveis maiores. Ah, meu Deus,
existem níveis maiores. Eu cansei de ir em lugares que onde a gente estava, as pessoas entravam sem saber o porquê. Uma vez um casal de velhinho entrou de mãozinha dada, a gente achou que ia reclamar do som. E ele falando pro obreiro lá atrás, falou assim: olha, a gente veio aqui porque alguma coisa entrou lá em casa. E eu olhei para minha esposa e a gente entendeu que era para vir aqui. O que a gente tem que fazer? Uau! Quantas vezes eu peguei pessoas no estacionamento do minha van, porque já estavam tomados do espírito dentro do carro, tive que levar no colo para dentro da igreja, só jogava o crente assim, ó, pô. Sabe que eu comecei a entender, irmãos? Eu comecei a entender que se um de nós entrar em chama, a gente culpa o ambiente, mas Deus prepara você para mudar o ambiente. A gente diz aqui é assim: eu vou confessar uma coisa para você. Eu estou com meu amigo Celso aqui, com a sua esposa. Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não gosto de ouvir isso. Aqui é assim, porque nos céus não é, irmão. Às vezes o pastor fala: não, aqui é assim mesmo. Você vai pregar, ninguém responde, ninguém reage. Eu falo: não se preocupa, porque eu vou reagir, irmão. Eu vou reagir. Deus, ele foi dando umas pré-figuras que a gente precisa entender. Ele fez toda a humanidade a partir de um, não fez? Ele fez, Cristo era o último Adão, ele era toda a humanidade em um de novo. Você acha que se um de nós pegar fogo não vai incendiar todo o resto? Eu preciso entender, mas sabe o que é? A gente acostuma, cara. A gente acostuma com a nossa frieza. A gente acostuma vir no culto, não sentir nada. Não, irmãos. Começa desde casa. Desde casa: Senhor, hoje vai ser incrível. Ah, Senhor, hoje o Senhor vai se manifestar. Eu já vou falar para minha esposa: ó, se prepara, né? Eu peso 90 quilos, mas você vai ter que me carregar para casa. Aleluia. Ai, irmão, como eu... Você acha que Deus só não está esperando isso? Encontrar o seu coraçãozinho queimando por Ele? É o que Deus sempre quis. Ele sempre quis você perto. Ele sempre quis você nele, você com Ele. Esse sempre foi o desejo de Deus. Agora, irmãos, as pessoas, elas pedem a manifestação de Deus segundo o lugar que elas estão. Nós falamos isso. A gente leu esse texto de 1 Coríntios 1, dos 18 a 25. E é interessante aqui que o judeu, ele queria ver, o grego já queria entender. O judeu, ele queria ver. O judeu, aquele que já conhecia a palavra, ele já tinha uma base da palavra. Esse quer ver. Quem já um dia não fez isso? Eu confesso que já fiz, né? Eu confesso que já fiz. Quem um dia já não fez isso? Deus, se tu fizer, eu faço aquilo. Se tu fizer isso aqui, eu faço aqui. Mas a condição espiritual é o contrário. Eu preciso entender o que Ele já fez para que seja visto. Só manifesta no mundo físico se eu vir no universo espiritual primeiro. Então, se eu vir no universo espiritual, eu já vi, não preciso pedir para acontecer. Agora, o nosso problema é que a gente anula aquilo que Ele já fez, e a gente quer trazer aquilo que a gente deseja, obrigando Deus a fazer o que nós queremos. Isso não vai funcionar. E aí vem as frustrações. Não, então Deus não existe. Não, mas pediram um sinal na Bíblia. Irmãos, o sinal que foi pedido na Bíblia foi antes da gente ser morado no Espírito. Agora a gente já tem um sinal todo dentro de nós, cara. A gente não tem só algo sendo molhadinho. Não, a gente tem o próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. E a gente quer mais sinal. E a igreja, Atos 2, ela nasceu pelo derramado do Espírito. Já de cara, já colocando a igreja em outra condição. Antes a voz de Deus chegava com profetas que quando eles entravam o povo temia. Agora o profeta pode estar em qualquer lugar no nosso meio, por causa da ação do Espírito, por causa dos 5 ministérios. Agora eu sei que eu tenho que esperar alguma coisa do meu líder, do meu pastor, ok, mas Deus pode usar aquele que eu nem considero, que está cuidando dos carros. De repente ele está olhando para mim e falando: Deus manda te dizer assim, assim assado, porque está sobre nós, não sobre um só, mas sobre nós. E é isso. Mas eu venho na igreja porque não, eu preciso receber. Não, eu venho na igreja porque eu já tenho.
Eu não venho na igreja para ouvir Deus, eu venho porque eu já ouvi. Não, eu vou lá porque eu quero ouvir Deus. Não, eu venho porque eu já ouvi. Se a gente entender isso, nossos cultos vão ser uma celebração sem fim, irmão. Vai ser uma doideira, vai ser uma loucura, vai ser uma... E eu anseio por isso. Eu anseio por isso. Antes de a gente entrar na pandemia, a gente viveu um momento de encher estádios, as pessoas levantarem tênis e falar das nações. Mas Ele não vai enviar a gente às nações sem que a gente morra primeiro, sem que a gente sinta a dor dele primeiro, sem que a gente sinta a perda porque Ele tem perdido, porque a igreja não tem ido. E a gente está passando por uma escola, mas eu entendo que, eu falei isso antes da pandemia, estou registrando isso aqui de novo. Deus vai aumentar o nível de algumas coisas que nós estamos vivendo, irmãos. E está muito aí, está perto. Vai acontecer, basta eu crer e manifestar. Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. Eu não vou te dar a localização agora, Abraão, porque eu quero que você ande em fé. Então você não vai saber onde é essa terra. O que isso prefigura, cada elemento que Deus falou que Ele tinha que deixar. Deixa a terra. O homem foi feito da onde, irmãos? Da terra. Mas se o homem é contaminado, a terra é contaminada. Adão, a terra foi amaldiçoada por causa de você. Agora, para Deus poder manifestar o Pai através do homem, Ele tem que tirar essa terra do homem, a terra contaminada. Deixa a tua parentela, porque Deus já estava prefigurando que nós, agora, nesse tempo, nós seríamos família de Deus. Então Ele não podia se apegar apenas com a família a partir da carne, mas a família a partir do Espírito, que é muito maior do que a família a partir da casa. Deixa a casa do teu pai. Por quê? Porque agora não é o exemplo do teu pai terreno em carne, mas é o exemplo do Pai dos céus. Abraão, agora teus filhos aumentarão, será multidão, será como a areia do mar. Você precisa entender o que Deus estava falando. Olha, Abraão, eu vou ter muitos filhos, você só precisa entender a sentença que eu já dei, e serão em todos os povos vai ter filhos meus, Abraão. Você não consegue entender, você está preocupado com um que vai perpetuar o seu nome. Então vamos resolver isso. Sacrifica o seu um para entrar no todo, porque eu vou fazer isso. Vai lá, sacrifica o seu único filho, sacrifica Isaac. Vai lá. Sabe que a palavra diz? Por que Abraão fez isso? Abraão foi e levou seu filho para ser sacrificado. Isso é, cara, entender reino acima de todas as coisas, cara, é ser medida, ser capaz de matar alguém que a gente ama. E ele leva, e a palavra fala acerca disso, do porquê que ele fez isso. Isso foi imputado como justiça, porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Agora tem uma coisa, irmãos, sabe como o sacrifício era feito? Ele seria imolado e seria queimado. Sobraria apenas cinzas do seu filho, porque ele era homem, para o pó ele voltaria, e o sacrifício seria queimado. Nessa época se fazia muito assim. Ele cria que do pó Deus podia trazer o seu filho de volta à vida. Uau! Porque a fé e a razão, elas estavam em Deus ali, cara. Só que quando ele foi lá imolar o seu próprio filho, ele estava dando condição para que Jesus viesse. Ele enxerga e tem um cordeiro ali. Ele vê o cordeiro. E ele viu os dias de Jesus, cara. E eu acredito que quando ele olhou para o cordeiro, ele entendeu todo o processo. Ele entendeu que os céus já tinham anunciado que viria alguém, e esse seria o Cordeiro do Pai, enviado a nós, e que salvaria não só a nós, mas todos os nossos filhos. E que isso ia conectar não só a minha geração, mas todas as outras gerações. E é engraçado que Deus fala com Abraão em Gênesis 12, para ele deixar a sua terra na sua parentela,
e a casa do seu pai, e manda ele ir para uma terra que ele ia mostrar. E ele falou que em Abraão, em mim, seriam benditas todas as famílias da terra. Engraçado, ele manda para uma terra prometida, mas fala de todas as famílias da terra. Deus, ele estava anunciando algo para Abraão, que Abraão, ele não ia alcançar em si, mas ele ia alcançar através de Deus e através de nós. Por isso que às vezes a nossa movimentação não faz sentido para nós, porque se a gente olhar na nossa perspectiva e não de Deus, não vai fazer esse sentido. Ela não se completa. Ela não se completa. Agora, Deus fala com Abraão em Gênesis 12, mas Gênesis 11, o que acontece? Surge uma torre chamada Torre de Babel. A ideia da Torre de Babel, daqueles homens que construíram a torre, era permanecer ali e fazer seu próprio nome ser conhecido e se perpetuar na terra, de uma forma que eles não se espalhassem, porque a promessa desde Adão, depois falada de novamente a Abraão, era que deveria ir por toda a terra. Por Noé também foi dada a mesma palavra. Deus foi confirmando, que lá em Adão ele falou: olha, subjuguem toda a terra. Deus queria que o seu DNA estivesse em toda a terra, e que a terra estivesse subjugada ao princípio de autoridade que estava em Adão, e que depois foi visto de alguma forma nos homens novamente. E aquela torre, ela ia completamente contra a direção de Deus, a palavra de Deus. E ali Deus teve que entrar naquele processo e confundir a língua dos homens, e espalhar os homens sobre a terra. Eu acho interessante que ele manda ir por toda a terra, antes de espalhar os homens por toda a terra. Os homens pecam, construem uma torre, e ele espalha sobre a face da terra. Mas antes ele já tinha mandado ir por toda a terra. Por que ele mandou espalhar? Para que um dia eles pudessem ser alcançados novamente. Você consegue entender? Porque o princípio espiritual vem antes do princípio físico. Deus já deu a resposta antes da coisa acontecer. E ele separa as línguas. Por isso que a gente vai no Japão, a gente não entende. Vai na China, a gente não entende. Vem no Brasil, eles também não entendem. Porque ele separa as línguas. Agora é interessante, irmãos, como o processo acontece. Aí no capítulo 12, Deus vai destruir a torre, espalha todo mundo. Mas agora ele fala com Abraão: ó, deixa, volta aí novamente. Volta aí. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Agora eu vou fechar. A igreja precisa encontrar a razão da sua fé, irmãos. O que isso tem a ver com a igreja? Vamos lá. Jesus vem, e a primeira coisa que ele faz é dar uma condição de uma nova natureza. Porque a razão de Deus, ela não fica debaixo de uma natureza pecaminosa. É preciso ser transformado em Cristo, para que a razão de Deus permaneça em nós. Por isso que o pensamento, a mente é a de Cristo, porque eu tenho que estar nessa natureza. A natureza que nós temos mantém a razão de Deus em nós. Amém? Olha o processo. A igreja nasce em Atos 2, mas o que aconteceu antes? Jesus ele veio. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Qual era o ponto principal da ação de Jesus? Morrer naquela cruz, para nos justificar naquela cruz, para trazer para o universo físico uma nova natureza possível. Porque ele já sabia que o homem seria capaz de nascer de novo através da sua ação. Amém? Então a primeira coisa que Jesus se preocupou é com essa natureza. Por isso que existem princípios espirituais que não cabem numa razão que não entende a ação do Espírito. Por isso que tem coisas que não é para neófito, não é para gente que está chegando. Porque enquanto tiver a velha natureza, ele não vai entender níveis de revelação. Quanto mais essa natureza é transformada, mais a revelação vem sobre essa natureza. Quanto mais de Cristo em nós, mais o princípio de Deus ali está. Por isso que a grande questão, irmãos, não é qual é a estratégia de Satanás. É estimular a sua razão humana a desenvolver, através da ciência, sem que a natureza de Cristo esteja em você. Porque daí você vai ter uma inteligência humana, mas não a revelação do princípio. Você consegue entender isso? Jesus veio e morre na cruz primeiro, para nos dar isso de volta, para tornar possível a nossa natureza. Pela graça, que é fantástico. Não era porque nós merecíamos, era pela graça. Ele simplesmente fez, morreu em nosso lugar, em nosso favor, para que essa natureza pudesse alcançar as nossas vidas. Uau, meu Deus. Agora tá, ele tinha algo a cumprir, beleza. Eu arrumei a natureza do homem, ok, eu vim para isso. Mas antes disso eu comecei a preparar um grupo de pessoas, para ela lidar com a informação do Pai.
para entender que há uma informação no Pai. Então eu levanto primeiro discípulos. Olha, irmãos, a ordem da coisa, porque é importante para você aplicar na igreja. Ele faz discípulos, mas ele estava no processo de se entregar à vontade do Pai. Porque você não vai discipular se você não estiver vivendo a vontade do Pai, irmão. Se você não estiver morrendo nesse processo também, você é incapaz de discipular qualquer pessoa. Eu lembro que quando começou a surgir essa era das escolas online, né, por causa da pandemia, nada de errado nisso, quem teve direção, ok, glória a Deus. Mas veio 3 convites de agências para mim também. E aí eles disseram: Gladson, olha só, vai ser uma benção, né? Poxa, vai gerar recurso para missões, né? E apresenta os números não são pequenos e tal. Você só tem que sentar e gravar, a gente vai fazer o lançamento dessa escola. Glória a Deus, irmão, tudo certo. Tudo certo. Aí fui para minha equipe, não é pecado falar de ensino, a ideia era propagar o evangelho. Fui para minha equipe, o que vocês acham? Pô, legal, Gladson, uma baita de uma agência, vai cobrir e tal. Eles iam assumir minhas redes sociais, iam assumir o YouTube, iam assumir tudo. Eu só ia pregar, eles iam registrar, e eu ia fazer essa escola, e eles iam mostrar para os irmãos fazer a inscrição. Nada de errado. E minha equipe autorizou, eu voltei, poxa, legal, não me vejo nessa área de ensino, mas vamos lá. Eu acho que o mestre vai muito além de mim, né? Eu já conheci alguns mestres que eu não sou nem o dedinho do pé. E cara, não é, meu trabalho é mais apostólico, é nações, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos fazer. Cheguei em casa e fui orar, o Espírito Santo falou para mim: esse não é o seu lugar. Não te quero fazendo isso, não é ali. Aí eu comecei a entender. Aí o Espírito Santo falou para mim: vocês não podem chamar isso de discipulado online. Por quê? Porque discipulado precisa ser presencial. Os discípulos precisam te ver morrendo num processo. Ele não pode ser online. Jesus separou discípulos. Eles viram Jesus curando, eles viram Jesus saindo da multidão, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus bravo entrando no templo, chicoteando todo mundo. Ele fez o chicote, você sabia que ele fez o chicote? Coisa doida isso. E os discípulos, eles viram, irmãos. Porque se o discípulo não enxergar um praticante da palavra, tudo que ele vai ter é conteúdo para não viver. Porque a base está sobre alguém que também não vive. Nós somos chamados para gerar vida, e para gerar vida eu preciso morrer primeiro. Você consegue entender? Então discipulado, cara, é homem a homem, é gente com gente, é próximo, é perto. Glória a Deus, eu fui discipulado na minha vida, cara. Sou até hoje. Não pode ser online, tem que ser perto. Online pode ser ensino, discipulado não. Jesus, ele separa discípulos. Beleza, primeiro ele está caminhando para morrer na cruz, para trazer a condição espiritual, que é que as pessoas nascessem de novo. João, que veio falando do caminho, acerca do caminho, ele já veio pregando arrependimento. João, se eu for parar para pensar, ele já veio antes do tempo. Porque o arrependimento era para o processo de mudança de natureza. Por isso o batismo em águas. Só havia lógica depois que Jesus morresse para que se cumprisse. Mas espera aí, alguém enxergou o que estava acontecendo nos céus? Alguém viu que a sentença dos céus primeiro e começou a liberar na terra? Aí é que está, irmãos, tem palavra que eu preciso olhar e entender. A sentença já foi dada, o princípio espiritual já foi dado. E por que alguns vivem? Porque eles pegam essa palavra e aplicam de verdade. Eles creem, eles acreditam, e aí vivem. Você entende? Porque ele entende que já foi dada a condição. Então ele entra, opa, eu já me arrependi, eu estou nessa natureza, eu estou debaixo do princípio de Deus, ok? Jesus foi fazendo esse caminho. Ele separou de si, mas eu não tinha morrido ainda. Mas peraí, o cara que estava anunciando, preparando o caminho, que era ele, ainda não tinha toda a autoridade para o cumprimento, porque Jesus não tinha morrido numa cruz. Isso pipoca a razão da gente, a inteligência da gente. Eu fico pensando, é como se fosse um chamado fora de tempo, como Paulo. Eu acho massa quando a Bíblia determina isso. Ele foi chamado fora de tempo. Fora de tempo para os homens, mas para os céus estava exatamente no tempo do cumprimento. Estava exatamente onde deveria estar para se cumprir. Estava exatamente ali onde Jesus queria, onde Deus pré-estabeleceu. Porque quantas vezes Jesus chegava no ambiente, aquela vez que ele leu Isaías, e ele chegava no ambiente e ele liberava o que já estava escrito sobre ele.
Por quê? Porque ele queria levar a visão das pessoas até onde os céus estavam se movendo. Porque se eles enxergassem o que já foi dito, eles enxergariam o que ele era. Esse é o problema. A gente a gente precisa chegar aqui para ver ele aqui, irmão. Senão eu só vejo uma igreja problemática. Mas quando eu entendo que não, o poder de Deus é maior do que o problema da igreja, e que ele morreu naquela cruz, e por causa da sua graça estamos aqui. Ah, que igreja maravilhosa, meu Deus do céu. Ah, nós podemos ir às nações, podemos ver milagres. Eu posso orar pelo enfermo, euzinho posso, e ele ser curado. Uau! Eu já cheguei numa igreja uma vez que o cara foi vomitar no banheiro, voltou desesperado, ele vomitou o câncer. Sabe o que eu entendi? Os céus já estavam agindo. Eu falei, gente, hoje é noite de cura. É muito bom quando a gente chega na igreja e Deus já está fazendo, né? Por quê? Porque ele acha um lugar para manifestar sua vontade. Qual é o lugar? O princípio. Se você estiver no princípio, você tem tudo para manifestar a vontade no universo físico. Se você estiver nesse lugar, por isso que Jesus ele veio e morreu na cruz, para trazer o princípio de volta para dentro de nós. Ele nos deu uma nova natureza nele. Aí ele separa os discípulos no meio desse processo, e eles vêm. Bom, para pensar. O rei dos judeus morrendo numa cruz ofendia a razão. Imagina os filósofos da época, os que pediam sinal, os que pediam coisas para elementos para poder entender. Como irmão, olhar, esse cara que fez tudo isso agora está ali na cruz. Mas eles não viam o terceiro dia, porque a razão humana não via, mas o céu já tinha liberado isso. E no terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí eles iam ver quando a razão alcança um nível de fé, irmãos. Quando a razão alcança algo que Deus já está fazendo, é algo incrível. Jesus prepara os discípulos. Ele morre na cruz. Aí, dos discípulos, ele separa apóstolos dos discípulos. Antes da igreja surgir, ele separa uma equipe apostólica. Eu preciso perceber a ordem disso. Porque para construir, primeiro fundamento. Separou os apóstolos. Agora apóstolo significa enviado. Eu vou registrar uma coisa aqui com todo amor e carinho, porque está gravando. Mas irmãos, às vezes a gente chega em alguns lugares, a primeira coisa que o cara me fala é: Pastor Gladson, vamos te apresentar o nosso apóstolo. E algumas vezes eu já fiz isso, agora estou mais educado, né? Aguento a bronca, mas eu já fiz isso. Uma vez eu olhei para o camaradinho e falei: ele é apóstolo? Onde ele já esteve? Não, pastor, ele nunca saiu daqui. Se apóstolo significa enviado, o cara nunca saiu, não preciso te dizer a resposta correta, né? Se o cara tem uma porção de envio, ele não vai ficar numa igreja local, irmãos. Ele pode estar a partir, mas ele não vai parar ali. Entende? O que Jesus estava protegendo quando ele separou os apóstolos? O ID. Você vê por que ele separou primeiro os apóstolos? Primeiro não é que eles são os mais top de linha. Amém? Por isso que primeiro são os apóstolos. Depois a gente vê pastores e mestres, e a gente vê uma relação que a Bíblia traz, uma certa ordem. Mas por que primeiro os apóstolos? Porque Deus já estava protegendo o ID. Porque lá em Adão, ele falou: vão por toda a terra, subjuguem a terra. Lá em Abraão, olha só, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e mim. A mesma coisa que Noé, se espalhar. E a gente vê tantas vezes isso. Agora, ele separou os apóstolos, ele trouxe uma nova natureza, e ele separa os apóstolos. Só que ele separa os apóstolos, irmãos, e ele começa a falar com os apóstolos, e a última coisa que ele diz antes de ser assunto aos céus é o seguinte: ide por todas as nações e fazer discípulos. O que ele estava dizendo? Que aquilo que ele disse para Adão, aquilo que ele disse para Abraão, aquilo que ele disse tantas vezes, de ir às nações, agora está sobre os ombros da igreja. Sobre os ombros da igreja. Para quê? Para que todas as famílias sejam benditas. E a palavra diz que quando todos conhecerem, ele então voltará.
Irmãos, uma coisa que eu vou dizer para você, para a gente finalizar: o Espírito foi derramado. Quem levanta e começa a explicar o que está acontecendo são os apóstolos. Depois leia Atos 2. Por quê? Porque eles receberam do Espírito através de um sopro de Jesus, antes do Pentecostes. Os apóstolos não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles já estavam, porque só aí eles viriam o princípio pelo qual o céu estava se manifestando. Então eles levantam e liberam um princípio, porque eles já tinham recebido dele. Você entende isso? Por isso que você vê Pedro completamente transformado depois do derramado do Espírito Santo, porque ele não só entrou nessa natureza, que era um pré-anúncio quando Jesus chamou o próprio Pedro, mas agora ele passou a pensar pela razão de Deus, e pela razão de Deus ele é capaz de escolher o tipo de morte para glorificar o seu Senhor. Me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Uau! Sabe o que é? É que às vezes a gente vem com sistemas humanos, a gente vem com formas, porque quando a igreja começa a pensar em encher a igreja, ela se esvazia de Deus. Porque a autoridade está em alcançar os povos, irmãos. Toda raça, toda língua, né? Raça só tem a humana. Eu não gosto dessa coisa de separar raças. Eu não vejo o contexto sociológico real nisso. Mas toda língua, todo povo, todas as nações. Quando eu começo a entender que a porção que Deus está me dando aqui é para alimentar outras nações, eu entro naquilo que Deus anunciou. E aí eu faço parte da promessa de Abraão. A minha perspectiva, agora eu só vou corrigir mais uma coisinha que é muito importante, e eu vou finalizar. Nós vamos acabar na razão, né? Vamos lá. Eu represento uma missão na Ásia, um lugar geográfico que Deus deu para a gente poder se movimentar. Estou esperando abrir as fronteiras para ir de novo. Mas o que eu entendo? Existe uma missão de Deus que é a principal, que é alcançar todas as nações. Amém? Eu não posso fazer da Ásia o todo da igreja, porque não, é apenas uma partícula. Eu preciso entender que Deus quer toda a terra. Mas o que eu entendo? Quando você vai olhar para as escrituras, Efésios, que traz tanto sobre eclesiologia, o contexto de eclesiologia, não vai dar tempo de entrar hoje, e missiologia, são mesmas bases estruturais de texto bíblico. E o que eu entendo? Deus agora confiou sobre os ombros da igreja aquilo que Ele ainda quer fazer na terra. Agora o que eu percebo? Quando eu olho nessa ótica, eu entendo que a igreja, ela está sobre a missão de Deus na face da terra. Amém? Eu vou só corrigir um erro histórico nosso, mas nosso geral. A gente separa um grupo de pessoas como missionários. Se eu entendo que a igreja está sobre a missão de Deus, todos nós somos missionários. O que isso corrige? Você não terceiriza uma responsabilidade que também é tua. As pessoas falam, não, mas o missionário foi abandonado em campo. Não, ele foi abandonado no meio da igreja. Ele só é abandonado em campo se a igreja não entendeu quem ela é. Então ele é abandonado primeiro. Agora, se eu entendo que eu sou missionário, quando eu envio um de nós, eu fico com ele até os últimos dias. A igreja precisa voltar a fundamentar a ação da missão dela. Porque, irmãos, sem a missão de Deus não há o princípio. Se não há o princípio de Deus, não há manifestação. A criancice. E a criancice não transforma ninguém de fato. Por isso que a gente vê um monte de igreja lidando com os mesmos pecados, porque não entrou naquilo que Deus quer, e por isso ela não é transformada. Porque sem o princípio não há transformação. Você entende? Logo, somos todos missionários. Eu não ordeno missionário, já fui chamado um monte de vezes. Pastor, vem cá ordenar. Cara, como que eu vou ordenar? Se eu ordenar missionário, é como eu olhar para o irmão e vou ordenar ele a ser humano, ele já é. Eu vou ordenar ele a homem, ele já é. Nós somos missionários, irmãos. Portanto, todos nós estamos em campo. E sobre esse campo, Jesus vai perguntar quando você estiver com Ele. É sobre esse campo, não é o que você desenvolveu fora do propósito, mas é o que você desenvolveu dentro que vai valer para Ele. É que você, mas e teu nome eu expulsei? Não, mas eu não estava aí. Esse não era o meu propósito para você. Em teu nome eu curei enfermos, numa ação da igreja, mas eu não estava nessa ação. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu estava nu e não me cobrisse. Você não me viu no menor, você me viu só naquilo que você queria fazer. É hora de a gente começar a se ver no menor,
Por isso que Jesus se desfez de toda a sua glória, porque Ele foi no mais profundo do poço, porque lá nós estávamos para nos alcançar. Por isso que Ele nasceu no manjedouro. Por isso que Ele nasceu sem uma estrutura devida, porque o homem estava sem estrutura, irmãos, estava desestruturado, e Ele foi desenvolvendo para que o homem fosse desenvolvido nele. E eu preciso entender essas condições. Aí, irmãos, se o pastor vai me dar a oportunidade no culto domingo, fica desse tamanho. Se eu estou na escala do louvor ou não, fica desse tamanho, porque eu toco meu instrumento não para ser visto pela igreja, mas para alcançar o coração de Deus. E para alcançar o coração de Deus, eu posso tocar o meu violão no meu quarto, tem o mesmo efeito sobre a igreja. Eu vi homens orando quando estavam tocando, dizendo: o Senhor se manifesta como o Senhor se manifestou na varanda da minha casa. Uau! Algumas conferências eu tinha a sensação, irmãos, que às vezes a gente chegava, eu falo isso para muito glória do Senhor, mas bastava a gente ser jogado ali, sabe? Porque o que tinha acontecido antes, eu já sabia o que ia acontecer no culto, por aquilo que eu vi antes. A questão é que tudo que a gente espera em Deus, muitas vezes está direcionado no culto, e Deus quer que esteja direcionado na vida. Na vida, irmãos, na vida, e é a vida que nós precisamos entregar. E aí Ele separa essa equipe de apóstolos. Quando a igreja surge, um nível de autoridade tem a ver com isso. E eles receberam uma palavra de ir às nações, para poder se cumprir o que foi sempre o desejo de Deus. Quando eu vou em outro povo, eu entendo isso, irmãos. Eu falo, eu já fui em lugares que a igreja nunca pisou o pé. A sensação é: Deus, eu sou o único meio para eles conhecerem Jesus. Só que sabe o que eu penso no mesmo momento? A igreja os alcançou hoje, porque eu estou aqui com a igreja, sendo parte de um corpo. Por isso, irmãos, que a gente fala tanto da questão de agência missionária. Eles servem para desenvolver a gente na Bíblia, mas não servem para nos enviarem. Paulo foi enviado dentro da igreja. A igreja, ela tem o poder de envio, porque para ela foi dado isso. Os apóstolos, eles existem para a edificação do corpo, da igreja. Todos os 5 ministérios, o foco é a igreja, porque da igreja é que saem todas as coisas para as nações. Você entende isso? Porque é aqui que nós convivemos com os nossos irmãos. Aqui as pessoas sabem quem nós somos. Aqui a gente tem que perdoar de novo. Aqui o irmão vai pisar no nosso calo e a gente vai ter raiva dele. Amanhã nós vamos ter que perdoar ele. Afinal de contas vai ter ceia. É aqui que nós somos forjados, irmãos. Se você não amar o irmão que senta do teu lado no culto, você não vai amar as pessoas que estão nas nações com outra cultura, outra forma de pensar, irmãos. Agora, se eu sou capaz de morrer até pelo que está do meu lado, eu sou capaz de morrer por todo mundo. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Eu gosto muito que dentro do DNA dessa casa tem uma palavra chamada resposta. Porque o mundo está cheio de perguntas e as pessoas querem responder através da razão humana. Chegou a hora de respondermos através da razão de Deus, irmãos. Sejam essa resposta em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora entendendo aquilo que os céus já pré-anunciaram a nosso respeito, Deus. Assim como Davi viu que todos os meus dias estavam escritos no seu livro antes que eles acontecessem. Isso é visitar a razão de Deus de todas as coisas, o princípio de Deus, aquilo que já está predeterminado antes de nós. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, nós queremos ser levados até esse lugar onde a sabedoria pode ser plena através dos nossos pensamentos, Deus. Nós não queremos só ter, Senhor, pensamentos dedutivos ou indutivos. Nós queremos ter pensamentos cheios da Tua manifestação e da Tua glória, Deus. Deus, trabalha nessa casa para que ela seja uma resposta como nunca antes, Deus. Mexe com a estrutura desse culto, Pai. Que venham pessoas tão apaixonadas por Jesus, tão apaixonadas por Jesus, tão apaixonadas, que o seu eco tampe a voz do microfone nessas caixas.
Deus, começa a mexer em cada casa, em cada lar, em cada coração, Senhor. Deus, mexe com o norte do Paraná, Deus. Mexe com o norte do Paraná. Senhor, esse estado não é um estado frio, e não é um estado que não reage. Não, esse estado foi chamado para queimar por ti. Ah, meu Pai, queime, 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 queime. Vamos, vamos, vamos. Faz manifestar aquilo que foi liberado aqui nessa noite. Dá um pouquinho mais de voz dele para mim, por favor. Na frente também. Pra sempre, amém. Erga suas mãos, erga. Comece a cantar, comece a provocar o Senhor. Sempre, amém. Senhor, nós estamos desesperados para ver aquilo que o Senhor tem anunciado tantos anos no Brasil, Pai. Deus, não é só em Itajaí, Senhor. Todas as pessoas que trouxeram uma localização foram quebradas por ela. Não é sobre a nossa nação, é sobre a nossa nação. Nós somos brasas, somos brasileiros. Nós somos chamados para queimar, Senhor. Nós somos chamados para queimar. Nós clamamos para que o Senhor alastre essa chama às nações. Deus, Senhor, pelo Teu Espírito, eu peço que o Senhor dê sonhos proféticos a essa casa. Não foi à toa que o pastor trouxe um sonho hoje e compartilhou com a igreja. Abriu algo nessa casa. Deus, em nome de Jesus, que pessoas comecem a restaurar as visões proféticas, os sonhos proféticos. Ah, Deus, faz que essas pessoas vivam algo a mais, Deus, ainda maior, Pai. Não, o que viveram não valeu, não é isso, Deus, mas eu sei que há mais. Esse é o nosso sentimento para o Brasil, há mais, Deus, há mais. Manifesta isso nessas pessoas, Pai. Coloca a mão no seu coração. Agora faz a sua oração com Deus. Ele responde a sua resposta. Responda a Ele. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, o peso da Tua glória. Você vai perceber que Deus vai te tocar durante essa canção. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Se você quiser sair do seu lugar, fique à vontade em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem, vem, vem. Vem com o peso da Tua glória, me cobrir, flua um rio de vida aqui.
Só quem entende que está sendo manifesto neste lugar é quem tem vivido um nível de renúncia. Quem sabe o que tem passado, quem sabe o que tem enfrentado, quem sabe o quanto Deus tem recuado você, é que sabe o que está acontecendo aqui hoje. Eu estou dentro de mim que não me aguento. Estou dentro de mim que não me aguento. Porque eu sei o nível de renúncia que Deus tem nos levado, que Deus tem despertado no nosso coração. O quanto Ele tem falado: filho, dá passo para trás, porque quanto mais para trás você der um passo, mais para frente eu vou te levar. Quanto mais você estiver renunciando, quanto mais você estiver preservando os princípios, mais você vai avançar naquilo que eu tenho estabelecido para a tua vida. O que nós vamos viver não vai ser novo para Deus, vai ser novo para nós, porque para Ele já foi estabelecido, para Ele já foi decretado. O problema nosso é que nós queremos ficar no raso, aonde a nossa mente alcança. Isso pode, isso não pode, aquilo dá, aquilo não dá, isso não tem sentido, aquilo também não. Irmãos, para andar em renúncia, você precisa entender uma coisa: não vai ser como você pensa e nem como você quer, é como Ele já estabeleceu. Entenda, esse ano, irmão, não vai ser igual ao ano passado. A gente viveu isso na virada do ano e nas primícias aqui. O sujo vai se sujar mais, mas o limpo vai se limpar mais. E para aquele que crê, irmãos, vai ver a glória de Deus. Aquele que não crê, irmão, já está condenado, mas o que crê verá a glória de Deus. Que esse dia seja um selo na tua vida, que esse dia seja escrito e marcado no seu coração. Você vai crescer muito. Nos próximos dias você vai crescer muito. Nos próximos dias algumas coisas não vai fazer mais sentido para você, e outras coisas vai fazer muito sentido. Coisas que você dava valor vai perder o valor. Coisas que você não dava valor, você vai valorizar muito. Creia nisso. Você está saindo dessa condição rasa. Deus está te levando, está elevando o nível, meu filho. Aleluia! A vontade é de ficar aqui, irmãos, como aqueles companheiros que se reuniram lá em Minas. Foram queimando, e quando o Judson chega com o violãozinho nas costas, ele já tinha um ambiente. Aí ele não precisava procurar o que cantar. Ele já tinha dentro dele o que ele precisava pôr para fora. A adoração espontânea, a adoração genuína, a adoração plena. É isso que nós vamos viver nesses dias. Aleluia! Pai, nós testificamos da Tua glória, testificamos do tempo do Senhor na nossa vida. Não está ligado ao crono, Senhor, mas está ligado ao Seu Kairós. E no Seu Kairós tem uma porta aberta. Eu creio nisso, que o Senhor abriu e ninguém pode fechar. E tem uma porta que o Senhor fechou e ninguém pode abrir, porque no Seu Kairós, Senhor, tudo está consumado, tudo está estabelecido. Os nossos olhos querem Te ver, Senhor. Por isso nós queremos partir do princípio. Queremos sair do lugar que nós entramos, dos atalhos que nós pegamos. Queremos voltar para o princípio, meu Rei. Queremos voltar para o princípio. Nos leva, Senhor, nos leva nessa direção. A Tua igreja em Cristo em Arapongas declara isso, Senhor, deseja isso. Nos leva para o princípio, meu Rei. Os primeiros passos, meu Rei. Em nome de Jesus. Toca vidas aqui, Senhor, toca vidas.
Encontra aqui os corações que estão queimando, os corações que desejam, os corações que não estão, ó Pai, se convencendo pelas circunstâncias, não estão convencidos nas circunstâncias, mas busca viver o princípio, Senhor, o que o Senhor estabeleceu. Te adoramos, agradecemos o Senhor por trazer o Teu Filho aqui, Senhor, com essa palavra predestinada para esse dia. Foi destinado esse dia essa palavra, Senhor. É projeto Seu e nós recebemos, nos submetemos e testificamos. Guarda a vida de cada um aqui, Senhor, diante da Tua verdade. Que muitos aqui essa noite percam o sono, Senhor, que possam ruminar essa palavra, possam ruminar ela, Senhor, até que ela se torne uma realidade, até que ela se torne uma verdade. Aleluia. Até que o nosso espírito testifique isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao único que reina e que vive para hoje e para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão, acabou, meu filho. Acabou. Pastor, queria pedir um minutinho, amém? A igreja preparou algo hoje muito especial para juntos celebrarmos a vida do Senhor, amém? Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.
Hoje é um dia muito importante, seu aniversário, Pastor Celso, e nós da família Betânia queremos te desejar tudo o que o céu já tem liberado em seu favor. Tu és uma voz para esses dias, tu és uma voz de paternidade, de amor, de testemunho, e nós oramos para que tudo se cumpra com perfeição e graça de que o céu escolheu o Senhor para esse tempo. Feliz aniversário, nós te amamos e saibas que tem uma casa em Campo Mourão que tem o Senhor como um exemplo de fé, de vida, de paternidade. Parabéns, amamos você. E aí, paizão Celso, parabéns, felicidades, muitos e muitos anos de vida. Que você possa desfrutar deste dia maravilhoso que o Senhor te concedeu. Parabéns, felicidades é o que deseja seu filho espiritual, pastor Wilson Camargo, pastora Sônia, toda a nossa família Resposta Sabáudia. Feliz aniversário, pastor Celso. Olá, pastor Celso, meu querido, é um prazer fazer parte da sua vida. Quero te parabenizar por mais este ano, pedir que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida cada vez mais. Um grande abraço. Paz, pastor, paz, Ministério Resposta, tudo bem com vocês? Eita, que dia lindo, especial esse. Eu estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para você, pastor. Que o Senhor guarde você, conduza você, guie você em tudo que você fizer, né? Diante dos sonhos que há no teu coração, juntamente com o Senhor, que todos eles possam se cumprir, tá bom? E dizer também aqui que você é um pai de destino para nós e é uma honra caminhar junto, servir, né, o Ministério Resposta juntamente com você e toda a família Resposta. Deus abençoe, amamos você, amamos sua casa e que o Senhor possa, né, nos permanecer junto até a eternidade, tá bom? Beijo no teu coração. Pastor Celso, boa noite, graça e paz, meu querido. Nós estamos aqui passando para te desejar um feliz aniversário. Sabemos que hoje é um dia especial para você. Amamos a sua vida, pastora Gia, esse Ministério Resposta, todos os seus filhos espirituais aí, e queremos estender a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e dizer o quanto nós te amamos, pastor. Que Deus te conceda muita saúde, muita paz, muita alegria. Que nunca falte na sua vida esse óleo precioso de Deus sobre a sua casa, sobre a sua igreja e sobre a sua família. Pastor, e tem mais uma grande notícia para você. Dá uma olhadinha aqui do lado. Hoje nós recebemos 2 membros novos aqui no ministério. Eu estou passando para te agradecer, tá bom? Pastor Celso, feliz aniversário, te amamos! Fala, meu nego, nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, que o Senhor continue te abençoando. Nós, do Ministério Kairos, aqui de Bom Sucesso. Feliz aniversário! Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui da nossa casa, eu, a pastora Luciana, estamos aqui, a Pietra está aqui atrás gravando. Nós estamos aqui para parabenizar o meu amigo, meu irmão, meu pai, meu conselheiro, fiel, Celso Curti, meu amigo, te amo, querido. Quero desejar o melhor de Deus para a tua vida. Tu é um presente de Deus, Celso. Você realmente, com todo o Ministério Resposta, com tudo aquilo que Deus tem gerado no seu coração, tem sido um presente para a nossa casa. Estamos felizes de poder, junto com esse povo lindo aí, com essa igreja que Jesus entregou e confiou nas tuas mãos, estamos felizes em comemorar mais um ano de vida teu, meu amigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida. Amém. Celso, parabéns. Deus te abençoe. O Senhor continue te conduzindo em tudo que você precisa, né? Nós amamos a tua casa, amamos a tua família, teus filhos, né? Obrigado por ser esse amigo, né? Que você é. Que esse cuidado que você tem com a gente, também esse pai que você é, zeloso por nós também. Obrigado, viu? Que a graça do Senhor continue te conduzindo em tudo, viu? Te amamos. E que o Senhor continue dando mansidão para agir. Não poderia deixar de escapar.
Oi, pastor Celso, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que o Senhor te abençoe e te guarde. E muito obrigada, pastor, nós somos eternamente gratos ao Senhor por todo o amor, todo o carinho derramado por nós. Fala, seu lindão, verdade, estamos passando aqui para agradecer e pedir para que o Senhor te dê vida longa, para que o Senhor continue nos direcionando com amor e sabedoria, como o Senhor tem feito sempre. Aqui tem uma casa, Igreja Batista Central, que te ama muito, tá? Tamo junto. Amém. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos depois. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos depois. Com Deus ao seu lado, o novo. Que a vida lhe seja um eterno sonho. Com Deus ao seu lado, o novo ouvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Cristo na vida do pastor Celso! Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Vamos agradecer ao Senhor juntos? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vocês não vão embora não, gente? Tá tarde, vai azedar a maionese lá. Obrigado. Sou muito grato ao Senhor. A gente nunca pensou em nada disso, a gente só é apaixonado por Jesus. A gente só quer viver o que Ele quer. A gente quer fazer a vontade dEle. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor. Que o Senhor te guarde, viu? Obrigado por todo o carinho. Eu nunca fiz nada para merecer isso, mas se eu tivesse feito para merecer, eu nunca ia ter. Isso é presente do Senhor, isso é graça, isso é favor dele. Eu louvo a Deus pela vida de vocês.
Vai na paz, gente, vai na bênção. O bolo nós comemos aí durante a semana. Fica com Deus, tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Te amo.